Agora nós vamos falar um pouquinho das notícias do Legislativo, tudo o que acontece aqui na Câmara de Campinas, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para apurar supostas cobranças de vantagens indevidas para a prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo, realizou a 6ª reunião. E quem acompanhou tudo foi a Viviane Novaes, que conta agora pra gente como foi. A 6ª reunião da CPI contou com a presença dos vereadores e membros da comissão Major Jaime, Paulo Búfalo, Paola Miguel, Luiz Cirilo, Igor Diego e Carmo Luiz, além do presidente, o parlamentar Paulo Gaspar. Foram quase 3 horas de reunião realizada no Teatro Bento Quirino. A Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para apurar supostas cobranças de vantagens indevidas para prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo, está na fase de oitivas e desta vez ouviu Jorge Brasco, ex-pregoeiro de 2014. Em seguida foi a vez de Neuza Dorigon, que na época era consultora jurídica da Câmara. Para o presidente da CPI, independentemente de ter havido ou não qualquer tentativa de extorsão no processo de licitação da TV naquele ano, a alegação de documentos inadequados do Grupo Mais, que ensejaram a desclassificação naquele pregão, tem embasamento. Me sinto contemplado e quero agradecer mais uma vez a sua presença, a sua ajuda. A 7ª reunião da comissão já está marcada e vai ouvir Walter Greve, que foi assessor da presidência da Câmara naquela época. Vou deliberado a próxima oitiva, chamar o senhor Walter Greve, 14 horas. 14 horas, tá bom? Então, vamos votar. Vereadora Paola. De acordo, presidente. Vereador Igor. De acordo, presidente. Eu sigo o Major Jaime. Vereador Paulo Búfalo. De acordo, presidente. Vereador Major Jaime. De acordo, favorável. Vereador Luiz Cirilo. Sim, presidente, de acordo. Então, deliberado, próxima quarta-feira, 14 horas, senhor Walter Greve. Então, reforçando, a CPI fará na próxima quarta-feira, dia 23, a última oitiva sobre a licitação de 2014 da TV Câmara. A reunião está marcada para as 2 horas da tarde e terá transmissão ao vivo. Vamos falar de mais trabalho de comissões, olha só, porque nós tivemos ontem 5 audiências públicas realizadas lá no Teatro Bento Quirino, comandada pelo vereador Carmo Luiz, que é o presidente da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara. Foram debatidos projetos de lei que tratam sobre o Centro de Campinas, IPTU, a área de proteção ambiental da cidade e outros assuntos. A Dalila Pereira acompanhou tudo e é quem traz as informações. Foi o vereador Carmo Luiz, que é presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, que comandou as audiências públicas da quarta-feira, dia 16 de novembro. A 57ª tratou sobre o projeto de lei complementar que dispõe sobre o Plano Diretor Estratégico de Campinas. Para debater, estiveram presentes o secretário de Finanças, Aurílio Caiado, o secretário adjunto de Justiça, Dr. Cláudio Pires, e a secretária de Planejamento, Carolina Baracá, que ressaltou a importância da iniciativa. O que ocorreu? Essas diretrizes traçadas, dentro do plano diretor, muitas delas, a gente, no momento do cadastramento, no momento do loteamento, a gente verificou que algumas tinham uma certa inviabilidade na sua execução, ou por topografia, ou por questões ambientais, ou também por questões de mobilidade, tá? O artigo 54 do plano diretor, ele prevê que a gente pode deslocar essas diretrizes, de acordo com problemas ambientais, se ela está numa APP, se ela está numa nascente, se ela está numa área de alagamento, mas não permite o seu cancelamento, a sua supressão ou reestudar de uma outra forma. Após questionamentos da plateia e esclarecimentos sobre o plano diretor de Campinas, sem desfazer a mesa, foi encerrada a 57ª audiência pública
pública e iniciada a 58ª. Neste momento foi tratado sobre o projeto de lei complementar que dispõe sobre parcelamento, ocupação e uso do solo nas áreas rurais e urbanas da Área de Proteção Ambiental de Campinas, APA. Representando o secretário do Verde, Gustavo De Stefano, fez uma contextualização da criação da APA da cidade e comentou sobre o PLC. Ficou permitido na lei, como publicada, como promulgada, o comércio varejista de alta incomodidade e não de média. E aí, quando as secretarias da prefeitura vão fazer a aprovação de um empreendimento, ocorre essa situação que a lei permite um de alta e não permite um de média. E isso não faz sentido. Se a APA quer fazer a proteção, na verdade, você não pode excluir uma questão que é menos incômoda ao território. Então, o nosso projeto vem hoje para fazer essa correção necessária no artigo 71 da Lei 295, para trazer de volta o média incomodidade. Já na 59ª audiência, o tema foi um PLC que dispõe sobre os incentivos urbanísticos e fiscais para a reabilitação de edificações na área central de Campinas. O secretário de Finanças, Aurílio Caiado, comentou sobre o projeto. E a prefeitura foi instada a fazer essa ação pontual que vai se somar às demais ações que serão anunciadas devidamente no tempo certo sobre o centro de Campinas. A 60ª audiência pública contou com a participação de Henrique Sub, procurador-chefe da Procuradoria Fiscal. O tema também foi um PLC, que tratou sobre IPTU progressivo. Já a 61ª audiência falou sobre a criação de metas individuais e de arrecadação para os servidores da Procuradoria Fiscal. Também estiveram presentes a presidente da Câmara, a vereadora Débora Palermo, Guida Calisto, Luiz Rossini e Paulo Gaspar. Ao final, o presidente da Constileg comentou os destaques das audiências. Houveram mudanças, tanto de valores de IPTU, um dos projetos mais importantes que nós trabalhamos aqui também dentro do plano diretor, que foi muito questionado e com a sua devida, muito bem colocado pelos vereadores, arquitetos que estiveram, urbanistas que estiveram conosco, a importância do desenvolvimento do centro da cidade. Mas uma fala que acho que ficou, que ecoou, nós precisamos fazer a reforma, o desenvolvimento urbanístico do centro da cidade de Campinas com urgência. A Câmara Municipal definiu na última semana os integrantes da Comissão Especial de Estudos proposta pelo vereador Permínio Monteiro, do PSB, que vai analisar e discutir as sugestões para a área de saúde das emendas impositivas dos vereadores ao Orçamento Municipal de 2024, que será definido apenas no ano que vem. Além do parlamentar, que como proponente irá presidir a CE, os demais componentes são os vereadores Carmo Luiz, do PSC, e Rodrigo da Farmadic, do União. Permínio Monteiro fala da importância de discutir este tema. Para a gente ver na questão da saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde, mas também outros locais que relacionado à questão da saúde também do município, que podem receber esse tipo de emenda. Eu falo aqui, por exemplo, porque eu já estive lá conversando com os diretores da PUC, do Hospital da PUC, e o Hospital da PUC, ele atende todos os munícipes da cidade de Campinas e também em torno da região metropolitana, muitas pessoas acabam indo para lá, em situação de emergência. E ele atende o SUS. Então, se ele atende o SUS, a PUC também tem o direito de receber essa verba impositiva. Então a gente está buscando uma forma de tentar conciliar isso daí dentro da legalidade, que a lei possa amparar e também verbas impositivas sejam destinadas para o Hospital da PUC Campinas. As emendas possibilitam aos parlamentares definirem diretamente a destinação de parte das verbas orçamentárias. Neste ano, por exemplo,
Cada parlamentar terá aproximadamente 2,6 milhões de reais em emendas ao orçamento de 2023 de própria autoria, sendo que deste montante, metade deve ser destinado à área da saúde. E falando em CE, a Comissão Especial de Estudos para analisar e propor intervenções, projetos, obras e políticas públicas para o combate de alagamentos, enchentes e inundações em pontos críticos de Campinas, apresentou nesta quarta-feira à presidência da Câmara o relatório final dos trabalhos com um total de 56 recomendações que tratam de realização de obras, mudanças na legislação e necessidade de obter financiamentos para projetos. A comissão foi presidida pelo vereador Paulo Búfalo e teve como relator o vereador Cecílio Santos. Entregamos o relatório aqui na Câmara hoje oficialmente, mas nós já vínhamos trabalhando com essas informações, inclusive apresentando e remetendo ao Executivo para que ele possa pensar junto com a gente essas políticas e programas. E ontem também foi dia de reunião ordinária da Comissão de Constituição e Legalidade, que realizou o seu 18º encontro. Presidida pelo vereador Carmo Luiz, a reunião contou com os vereadores Felipe Marquesi, Jorge Schneider, Guida Calisto, Igor Diego, Paulo Búfalo e Rodrigo da Farmadic, que deliberaram sobre 10 projetos que estavam na pauta e mais 4 matérias extra-pauta, incluindo o orçamento de 2023. Nós temos um projeto aqui que entendemos de grande importância, que é a assessoria, prestar assessoria jurídica gratuita aos membros da Guarda Civil Metropolitana, ou seja, a nossa Guarda Municipal, que sofrerem processo judicial. Nós tivemos esse processo. Nós tivemos um processo do vereador Carlinhos Camelô, que organiza ou dispõe sobre o horário de interrupção de serviços de fornecimento de energia elétrica e água, proíbe a troca de medidores, qualquer coisa que dê problema ao consumidor. E como você disse, nós tivemos na extra pauta de hoje o nosso orçamento do ano de 2023 será votado. Nós fizemos a audiência dele na semana passada. Como disse o vereador Rodrigo, nós ficamos aqui até quase meia-noite. Foi muito debatido, colocamos todas as questões, correu todo o devido processo legal e agora nós apresentamos ele aqui na Comissão de Legalidade e agora ele vai para a pauta. Se Deus quiser, nós o faremos em tempo hábil. Os vereadores de Campinas aprovaram na noite desta quarta-feira, na 42ª reunião ordinária, em primeira análise e por unanimidade dos 28 parlamentares presentes, 2 projetos de lei sobre o transporte coletivo da cidade, ambos de autoria do Executivo. O primeiro deles propõe uma reorganização dos serviços de transporte público coletivo do município. Nós temos ainda o segundo. Este é também aprovado em votação inicial, foi justamente o que autoriza o Poder Executivo a fazer uma nova licitação para a operação do serviço aqui na cidade. O líder de governo na Câmara, o vereador Luiz Rossini, destacou a importância das propostas que foram amplamente discutidas na hora da votação. Esse primeiro projeto de lei, ele reorganiza, o transporte coletivo, o sistema de transporte na cidade de Campinas, definindo mais claramente qual é o papel da Secretaria de Transporte, a que compete a Secretaria de Transporte e qual é o papel e a missão da INDEC, que as duas conjuntamente que são responsáveis pela gestão de todo o transporte. Também estabelece as diretrizes de como é que está organizado o transporte nas várias categorias, o transporte coletivo, alternativo, transporte especial, táxi. Então você precisa, e com o fenômeno da tecnologia e inovação, a gente teve no passado, por exemplo, o surgimento do transporte alternativo, que eram as vans, as peruas, que era alternativo ao transporte convencional. Esse transporte ele foi incorporado ao sistema de transporte e ele cumpre uma missão complementar, não é mais alternativo. Então, esse tipo de transporte
ele é utilizado como sistema de alimentação. Pega as pessoas no bairro e leva para os terminais, né, para o transporte convencional. Nós temos recentemente a figura dos transportes por aplicativo, né, que é um serviço de transporte que precisa também estar disciplinado. Como é que ele funciona? Então, está se colocando as diretrizes da organização. Serviço de táxi, o serviço de transporte executivo. O outro projeto é para atender a uma nova lei federal, a 11.433, que está obrigando todos os municípios, as prefeituras, a fazerem alguns ajustes, inclusive de natureza administrativa, porque essa nova lei, ela substitui a 9766, a lei das licitações, 9666 das licitações, e uma exigência é que se cumpra a lei orgânica do município. Na lei orgânica do município diz que o serviço de transporte será autorizado por concessão através de lei complementar específica. E não havia uma lei complementar específica que autorizasse a prefeitura, através da CETRANSP e INDEC, fazer a licitação do sistema de transporte. É apenas uma adequação legal para garantir essa base jurídica e atender essa nova lei federal que a partir de agosto de 2023 vale para o Brasil inteiro. De acordo com uma das matérias, o prazo da nova licitação não poderá ser superior a 15 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por mais 5 anos. Ambos os projetos ainda precisam voltar ao plenário e serem aprovados em segunda análise para seguirem para a sanção do prefeito e então se tornarem lei. O resultado completo de todos os projetos que estavam na pauta lá no site campinas.sp.leg.br e a íntegra da reunião você confere no youtube.com/TV Câmara Campinas.